Fala jovem, seja muito bem-vindo ao outro vídeo desse Frozen Cash. Aqui onde a gente vai falar de anestesia, de oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre a vida fora da matéria e talvez um pouco sobre medicina. Episódio de hoje, como é o 7º episódio, 7 pérolas. E o que fazer quando você recebe cada uma delas? Fica ligado. Pérola número 1. Paciente comeu. E agora? Paciente comeu. Você está chegando lá para trabalhar, o funcionário vira para você e fala assim: doutor, paciente comeu. O que você faz? Primeira coisa que eu digo para você fazer em todos os eventos desse tipo: investigação. Porque às vezes o paciente fala para o funcionário que comeu, mas o que ele comeu está dentro do planejado para você poder seguir em frente no horário determinado. Por exemplo, cirurgia do cidadão está agendada para 8 horas da manhã. Mas você sabe que existe uma alta probabilidade dele só entrar na sala 11 horas da manhã. E na realidade, o que ele comeu? Ele comeu uma torrada com biscoito sem recheio, 5 horas da manhã. Você sabe que ele vai entrar às 11, 6 horas de jejum, ok, não comeu mais nada. Dá para você adaptar alimentos leves, 6 horas de jejum. Ah, ele tomou um café da manhã colonial. Quando? Aqui na unidade. Aí você está de brincation with me. Aí não dá para fazer o procedimento, mas aí processo de investigação. A cirurgia é urgente? É uma catarata. Não é urgente. Ah, é um transplante de córnea, o cara está perfurado, acabou de comer, se não transplantar vai perder o olho, mas se operar também perde a vida. E aí, o que faz? Na maior parte dos casos, provavelmente você vai ter que adiar o máximo possível, esticar o máximo possível esse tempo de esvaziamento gástrico dos nossos pacientes. Idealmente, você vai ter que ter o seu trabalho de explicar para todos os pacientes que ele precisa fazer o jejum pré-operatório. Por quê? Para não broncoaspirar na cirurgia, para você conseguir sedar o seu paciente. Então, jovem, primeira coisa que você vai fazer: paciente comeu, investiga o caso. Porque pode ser que dê tempo para fazer, pode ser que não dê e que a melhor conduta para você fazer para esse paciente é adiar o processo. Você achou que eu ia falar que dava para fazer, né? Segunda pérola: paciente falou que tem alergia a anestésico local. E agora? O que faz? Primeira resposta: investiga o caso. Seu paciente tem teste cutâneo falando que ele tem alergia a determinado anestésico local? Tem. Então, você vai ter que fazer dessensibilização desse paciente, se for cabível, ou anestesia geral. O paciente não tem teste cutâneo relatando alergia a todos os anestésicos locais. Então, você tem que ver qual foi o evento do seu paciente. Ah, eu tomei anestesia para fazer um procedimento dentário e desmaiei. Isso não necessariamente é uma reação anafilactoide e você não sabe nem qual foi o anestésico que foi utilizado. Então, se o seu paciente refere para você: eu tenho alergia a anestésico local, e ele não tem um teste cutâneo positivo, você tem que investigar a história, porque eventualmente esse paciente não teve reação anafilactoide a anestésicos locais. E vamos lembrar também que, apesar de serem um pouco parecidos, a maior parte das reações anafilactoides a anestésicos locais é em relação à cadeia intermediária. E a cadeia intermediária da lidocaína é diferente da bupivacaína, que é diferente da ropivacaína. Então, se o seu paciente relata
Alergia a anestésicos locais, você vai fazer a mesma coisa sempre. Investigar, porque talvez seu paciente talvez não tenha. Terceira pérola. Meu paciente usa antitrombótico. E aí, o que fazer? Primeiro, identificar qual antitrombótico. A gente já sabe há muito tempo que o paciente que usa o AS de forma profilática, você não precisa suspender esse AS para a maior parte das cirurgias que a gente vai fazer, sobretudo cirurgia de catarata, que de certa forma você consegue fazer até com tópica. Então eu vou te falar uma coisa, jovem. O nosso dispositivo você consegue utilizar ele com segurança no seu paciente com antitrombótico até um INR de 3,5 você consegue utilizar sem problema, tá? Então, se o paciente usa antitrombótico, eu evitaria bloqueio de agulha, é o que é a recomendação. Tentaria mobilizar que esse paciente faça anestesia tópica ou usa um dispositivo que não tenha borda cortante. Se você tem um dispositivo que não tem borda cortante, a tendência é que você consiga fazer esse paciente em uso de antitrombótico, que você consiga suspender essa medicação o mínimo de tempo necessário para não botar a vida desse paciente em risco, associado, obviamente, ao risco de perda de visão. É aquela coisa, você vai avaliar a relação custo-benefício do seu paciente, suspender a medicação e ter o risco de trombose e conseguir fazer a cirurgia, ou não suspender a medicação, mas também não faz a cirurgia. Isso daí vai ter que ser uma combinação sua do cirurgião e do médico que deu risco cirúrgico para o seu paciente. Meu paciente usa marca-passo. E agora? Vou ter que botar um ímã no meu paciente? Não. Não tem justificativa nenhuma de você querer mexer nesse marca-passo do seu paciente se o seu paciente vai fazer uma cirurgia intraocular. Ah, mas o meu paciente vai fazer a cirurgia de estrabismo, tem risco de fazer reflexo óculo cardíaco. Bloqueie o paciente. Ok, tudo bem. Porém, se o seu paciente usa marca-passo, a princípio ele está controlado da condição que fez com que ele precisasse do marca-passo. A tendência dele ter um reflexo óculo cardíaco é baixa. Ah, mas eu vou fazer uma plástica ocular, vou fazer uma blefaroplastia nesse paciente que tem marca-passo. É só você falar para o cirurgião, evite usar o monopolar. Usa o laser de CO2. O laser de CO2 não mexe com marca-passo. É difícil você pedir para não usar o monopolar, mas é uma das possibilidades. Monitorizei meu paciente e a frequência cardíaca dele está em 40. E agora? O que eu faço? Calma, jovem. O que ele vai operar? É catarata que ele vai operar? Dá uma olhada no risco cirúrgico dele. Ah, não tem risco cirúrgico. Bom, você tem duas opções. É bem provável que ele estivesse com essa frequência em casa, tá? Essa frequência cardíaca ela pode ser de diversas causas. Você pode proceder para a cirurgia, você pode sugerir uma investigação clínica mais aprofundada nesse paciente, conhecendo o seu ambiente de trabalho, você vai ver se é seguro ou não submeter esse paciente à cirurgia. Na maior parte das vezes, é melhor você proceder a uma investigação. Mas, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia de glaucoma, o paciente vai fazer uma vitrectomia, está ali batendo a 40. Eu recomendaria que você evitasse clonidina, Precedex nesse paciente. E logo de cara eu ia falar para você, não vai fazer atropina nesse paciente logo de cara. Se o paciente está batendo a 40, ou você procede para a cirurgia, você não, a princípio, mexe nessa frequência, se não tiver variação, se não tiver instabilidade hemodinâmica, ou você suspende essa cirurgia e vai investigar esse paciente, mas não faz atropina
nesse paciente antes de qualquer suspeita, que você pode estar lidando com um paciente de fibrilação atrial de baixa resposta, e aí quando você faz a atropina nesse paciente, você tem agora uma fibrilação atrial de alta resposta. Não é o que você deseja. Cheguei para fazer meu paciente e ele tem alergia a látex. E agora? O que eu faço? Não, agora isso é coisa séria, jovem. O paciente que é alérgico real a látex, ele não pode ter contato nenhum com látex, que ele pode fazer uma reação anafilatóide grave. Paciente que tem alergia verdadeira a látex tem que ser primeiro paciente do dia e no dia anterior tem que fazer limpeza terminal da sala. E durante a preparação da sala não pode ter nada com látex na sala, e esse paciente, de preferência, vai ter todo o preparo dele sendo realizado na sala e vai tirar acesso tudo na sala, ok? Então, o paciente tem alergia real a látex, ele tem que ser o primeiro paciente do dia. Você não vai marcar outro paciente alérgico a látex no mesmo dia, e no dia anterior tem que ter uma limpeza terminal na sala. Então, mais uma vez, tem paciente alérgico a látex, o que eu faço? Calma, jovem, investiga o caso e vê se é alergia a látex verdadeira. Se for verdadeira, você vai ter que proceder desta forma. Fui receber minha paciente, ela tem mastectomia com esvaziamento axilar bilateral. Calma, jovem, investiga o caso, vê se é isso mesmo. O paciente falou, é isso mesmo. Olha, jovem, você só tem duas opções agora. Ou é pescoço ou é perninha. Porque se o paciente tem esvaziamento axilar bilateral, significa que não é muito seguro para a paciente que você puncione qualquer um dos braços dela. Minha sugestão, acesso no membro inferior, no pé. Eu não sou tão favorável a usar a jugular externa para fazer cirurgia oftalmológica pela alta proximidade com o campo e dificuldade de você mexer o pescoço do seu paciente. Então, finalizadas as 7 pérolas em homenagem ao 7º episódio do nosso canal. O que está faltando? Clica no botão de like, se inscreve no canal, acompanha a gente lá no Spotify, dá 5 estrelas, acha a gente no TikTok, no Instagram, acessa o site e se você tiver interesse, clique em Saiba Mais. Se você tiver LinkedIn, assina a nossa newsletter. Um enorme, gigantesco abraço, meu caro jovem. Tudo de bom.